Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para a festa da Sagrada Família. E o Evangelho de hoje se encontra lá em Mateus 2, versículos 13 até o 15 e 19 até o 23, que nos diz assim: Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazaré. Amados irmãos e irmãs, antes de começar a explicar, já falei na primeira leitura e vou repetir: muito obrigado a você que me acompanhou durante este ano de 2025. Eu espero que os vídeos tenham ajudado você a amar mais a palavra, a rezar mais com a palavra, a servir melhor. Eu espero contar com a sua presença aqui também no ano 2026. Já desejo para você um santo e abençoado ano, tá bom? Reze sempre por mim e também de antemão, um feliz e abençoado Natal, uma vez que estamos dentro da oitava de Natal. Mas vamos lá. Amados irmãos e irmãs, para quem conhece um pouco do Antigo Testamento, vai lembrar que temos um personagem muito importante, que parece muito com o que Jesus está vivendo aqui, que é a figura de Moisés. E de fato, o evangelista Mateus escreve para um público predominantemente judeu, um povo que conhecia muito bem o Antigo Testamento. Então ele meio que nos apresenta Jesus como sendo um novo Moisés. Vamos ver por quê. Diz aqui: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Moisés também acabou fugindo para lá. A mãe dele colocou ele ali, e ele acabou sendo criado dentro do Egito, e depois é claro que ele acaba liderando o povo na saída do Egito rumo à Terra Prometida. Então Jesus acaba nascendo ameaçado pelo poder político, Ou seja, mesmo ainda tão novo, mesmo tão criança, a gente já está vendo que o reino de Deus incomoda desde o primeiro momento. Desde o momento em que o verbo já fica encarnado aqui na terra, ele já acaba, então, incomodando. E por que Herodes, então, procura matar o menino? Herodes, extremamente orgulhoso e vaidoso, ele tinha medo. Medo de perder seu posto. Ele sempre teve medo do povo, quanto mais de perder o posto para outra pessoa. E as promessas diziam que viria um rei. Ele achava que era um rei cheio de pomposidade, de riqueza e tudo mais. Então, para ele, é melhor matar. Essa era a postura. E aí diz o texto no versículo 14 que então José levanta-se de noite, pega o menino e parte para o Egito. Interessante. José não fala nada, mas ele age. E o fato dele ir à noite é porque ele tem urgência e ele entende a dinâmica do risco. Ou seja, olhamos para José e vemos nele uma fé muito obediente. Ele não fica discutindo com o que Deus pede, mas ele na hora entende que é preciso proteger. São José aparece como um grande protetor e guardião da Sagrada Família. E aí, ele fica no Egito até a morte de Herodes, para se cumprir o que é dito lá pelo profeta. Aqui está um texto lá de Oséias, capítulo 11, versículo 1. Do Egito, chamei o meu filho. É interessante que lá em Oséias não é falado, na verdade, do Messias, mas é do povo de Israel como um todo, da igreja como um todo. Então é como se o próprio evangelista Mateus entendesse o seguinte: Jesus, ele é o filho por excelência, porque o povo de Israel é filho de Deus, mas Jesus é de fato o filho com F maiúsculo. Só que diz o texto que Herodes morre, o anjo do Senhor aparece, sonha José, dizendo que de fato ele morreu, e aí José pega o menino e entra na terra de Israel. Só que ele fica sabendo que tem outra pessoa reinando no lugar de seu pai, o filho de Herodes, Arquelau. E aí, nesse momento, José tem medo. Aí alguém poderia perguntar: mas José Lucas parece que ele era meio medroso, porque o anjo não falou para ele?
Eu quero te contar um segredo. A fé não retira o medo. Uma coisa não tem muito a ver com a outra, não. Ter fé ainda vai gerar em você medo. Por exemplo, eu posso ter fé que Deus vai me ajudar em tal coisa, mas eu ainda tenho medo de que eu falhe, ainda tenho medo de que eu erre. Na verdade, a fé ela é capaz de orientar o medo. Ou seja, eu entendo que o medo tem limite. Eu entendo que apesar do medo, eu preciso confiar em Deus. Eu entendo que mesmo com os meus anseios, Deus é que tem a última palavra. Tá vendo como é que verdadeiramente a fé faz a diferença diante dos nossos medos? E aí é interessante que aqui diz o texto que ele vai então para Nazaré. E aí tem uma discussão teológica sobre isso, né? Ou é para evidenciar que Jesus foi para uma terra insignificante, ou seja, Jesus veio de um lugar pequeno, de um lugar escondido, de um lugar esquecido, ou talvez tem tudo a ver com a palavra Nezer, que vem de Nazoreu ou Nazireu, que é citada lá em Isaías 11, versículo 1, que a gente geralmente traduz como rebento, né? Ou seja, Jesus que vem de um rebento, algo simples, tá bom? Alguns vão acabar pontuando sobre isso. E eu acho que duas coisas acabam emergindo desse evangelho para a gente poder meditar melhor. A primeira coisa é o agir de Deus em silêncio. Deus nunca agiu com muita coisa, né? E veja que esse agir de Deus também teve muitas dificuldades. Mas o agir é em silêncio. José não grita, não chama atenção. Os grandes tentam derrotar o poder de Deus, mas Deus tudo cuida, Deus tudo providencia. Acho que é importante a gente já começar a colocar isso na nossa cabeça, que quando algo é de Deus, sempre vai dar certo. Porque Deus está no controle, Deus está conduzindo. E a segunda coisa é entender que a salvação passa pela família. Aí, de novo, nós linkamos muito bem com a primeira leitura, né? A salvação passa pela família. Deus poderia ter protegido Jesus de todas as formas, mas ele protege por meio de José. Meio que para dizer assim, estou validando a importância da família. Estou validando a importância do pai, a importância da mãe. É para isso que Deus sonhou com a família. E, amados irmãos e irmãs, com esse evangelho, que nós possamos então valorizar melhor as nossas famílias. E também entender qual é a nossa função dentro da nossa casa, né? Marido, você tem sua função, esposa, você tem sua função, filho, você tem sua função. E que entendamos que de fato Deus está a cuidar, assim como Ele cuidou da Sagrada Família, né? E finalizo também dizendo a vocês, muitas vezes é preciso levantar-se e fugir. Tem uma frase de São Felipe Neri que eu gosto muito, que ele diz que muitas vezes na luta contra o pecado, na luta contra o mal, vencedor é aquele que foge, né? Ele até vai brincar com a palavra covarde, não lembro muito bem a frase, mas ele vai dizer que quem vence é aquele que é covarde no sentido do mundo, né? Que é o que o mundo diz, que na luta, covarde é aquele que foge, mas às vezes é preciso ser covarde nesse sentido. José fugiu não, na verdade, porque ele se enxergava como um derrotado, mas é porque é preciso esperar o tempo certo. Ainda não era o tempo do Messias ser tão verdadeiramente revelado. Ainda não era o tempo de que Jesus fosse crucificado na cruz. Existe um tempo para cada coisa. E eu acho que também é maturidade nossa refletir sobre isso também. Tá bom? Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.